de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, hoje, 14 de agosto, a Igreja nos propõe, na segunda leitura do Ofício das Leituras, na Liturgia das Horas, um texto tirado das cartas de São Maximiliano Maria Kolbe. Hoje, então, celebrando a memória de São Maximiliano Kolbe, a Igreja nos propõe esse texto das suas cartas. O título que nos é apresentado para esse texto hoje é o seguinte: do zelo apostólico que se deve ter ao procurar a salvação e santificação das almas. Ouçamos então esta palavra de São Maximiliano Kolbe do século XX da nossa era cristã. Muito me alegra, caro irmão, o zelo que te inflama na promoção da glória de Deus, pois observamos com tristeza em nossos tempos, não só entre os leigos, mas também entre os religiosos, a doença quase epidêmica que se chama indiferentismo, que se propaga de várias formas. Ora, como Deus é digno de infinita glória, nosso primeiro e mais importante ideal deve ser, com nossas exíguas forças, lhe darmos o máximo de glória, embora nunca possamos dar quanto de nós, pobres peregrinos, ele merece. Como a glória de Deus resplandece principalmente na salvação das almas, que Cristo remiu com seu próprio sangue, o desejo mais elevado da vida apostólica será procurar a salvação e santificação do maior número possível. E quero brevemente dizer-te qual o melhor caminho para este fim, isto é, para conseguir a glória divina e a santificação de muitas almas. Deus, ciência e sabedoria infinita, sabendo o que de nossa parte mais contribui para aumentar sua glória, manifesta-nos a sua vontade, sobretudo pelos seus ministros na terra. É a obediência, e ela só, que nos indica a vontade de Deus com evidência. O superior pode errar, mas não é possível que nós, ao seguirmos a obediência, sejamos levados ao erro. Só poderia haver uma exceção, se o superior mandasse algo que incluísse, mesmo em grau mínimo, uma violação da lei divina. Pois neste caso, o superior não seria fiel intérprete de Deus. Só Deus é infinito, sapientíssimo, santíssimo e clementíssimo Senhor, Criador e Pai nosso, princípio e fim, sabedoria, poder e amor. Tudo isso é Deus. Tudo que não seja Deus só vale enquanto se refere a Ele. Criador de tudo e Redentor dos homens, último fim de toda a criação. É Ele que nos manifesta a sua adorável vontade
por meio daqueles que o representam, e nos atrai a si, querendo deste modo atrair para nós outras almas, unindo-as a si em amor cada vez mais perfeito. Vê, irmão, quão grande é, pela misericórdia divina, a dignidade de nossa condição, pela obediência com que ultrapassamos os limites da nossa pequenez e conformamo-nos à vontade divina, que nos dirige com sua infinita sabedoria e prudência, a fim de agirmos com retidão. Pode-se até dizer que, seguindo assim a vontade de Deus, à qual nenhuma criatura pode resistir, nos tornamos mais fortes do que tudo. Esta é a vereda da sabedoria e da prudência. Este é o único caminho pelo qual possamos dar a Deus maior glória. Pois se existisse caminho diferente e mais alto, certamente Cristo nos teria manifestado com sua doutrina e exemplo. Ora, a Divina Escritura resumiu a sua longa permanência em Nazaré com estas palavras: e era-lhes submisso, como nos indicou toda a sua vida ulterior, sob o signo da obediência, mostrando que desceu à terra para fazer a vontade do Pai. Amemos por isso, irmão, amemos sumamente o amantíssimo Pai Celeste, e deste amor seja prova a nossa obediência, exercida em grau supremo, quando nos exige o sacrifício da própria vontade. Não conhecemos, para progredir no amor a Deus, livro mais sublime que o próprio Jesus Cristo crucificado. Tudo isso conseguiremos mais facilmente pela Virgem Imaculada, a quem a bondade de Deus confiou os tesouros da sua misericórdia. Pois não há dúvida que a vontade de Maria seja para nós a própria vontade de Deus. E quando nos dedicamos a ela, tornamo-nos em suas mãos como instrumentos, como ela própria nas mãos de Deus. Portanto, deixemo-nos dirigir por ela, ser conduzidos por ela, e sejamos calmos e seguros por ela, e guiados por ela, pois cuidará de nós. Tudo proverá e há de socorrer-nos prontamente nas necessidades do corpo e da alma, afastando nossas dificuldades e angústias. Amém. Irmão e irmã, São Maximiliano Maria Kolbe, neste texto das suas cartas, nos fala exatamente aquilo que precisamos viver para que Deus receba de nós maior glória e para contribuir para a santificação das almas. Sim, nós aqui neste mundo, como cristãos, cristãs, batizados e batizadas, não temos a missão apenas de nos manter no caminho da salvação, mas temos a missão também de levar outros a fazer experiência de Deus, encontrarem-se com o Senhor e também encaminharem-se pelas veredas da salvação. Nós temos sim o compromisso, a missão de nos manter no caminho da fé e de nos dirigirmos para atingir a meta, acertar o alvo que é o céu. Mas não só isso. Devemos viver contribuindo
para que outros façam a mesma experiência e encontrem o mesmo tesouro que nós. E São Maximiliano aponta que um instrumento grandemente favorável para isto é a obediência. Não só a obediência como um voto religioso, mas a obediência que nós temos que ter ao Evangelho, a obediência que nós temos que ter à Igreja, aos ensinamentos da Igreja, a obediência que nós temos de ter ao Santo Padre, o Papa, e o amor e o respeito àquele que foi escolhido para ser representante de Cristo aqui na terra para nós e chefe da nossa igreja. A obediência e o respeito que temos que ter à hierarquia da igreja, mas acima de tudo a obediência que devemos ter à palavra de Deus, ao Evangelho, legitimamente interpretado pela igreja. A obediência é esse elemento que nos aproxima de Deus. E quando somos obedientes, glorificamos a Deus. E na obediência, nós conquistamos mais almas para o Evangelho. São Maximiliano começa esse texto falando de uma grande chaga que existia no seu tempo e que continua existindo no nosso tempo também. O indiferentismo. Um comportamento que se torna indiferente, ou melhor, faz com que a pessoa se torne indiferente a Deus, indiferente à igreja, indiferente à doutrina da igreja, indiferente muitas vezes aos ministros da igreja. O indiferentismo que leva muitos, por exemplo, a afirmar: não, sou uma pessoa de fé, mas não preciso de igreja, não preciso de comunidade de fé. O indiferentismo que leva muitos a dizer: eu creio em Deus, mas eu tenho as minhas próprias doutrinas, meus próprios conceitos, meus próprios pensamentos. E não preciso que ninguém me aponte disciplinas, normas, regras, doutrinas. O indiferentismo, que é essa chaga, que ao invés de contribuir para que a pessoa seja mais pessoa, despersonaliza o indivíduo. O remédio para isso? A obediência. E aquele cuidado de vigilância para que nos mantenhamos em comunhão com a nossa comunidade de fé, a começar na nossa paróquia, na nossa comunidade onde participamos, lutando contra toda espécie de divisão, de litígio, e procurando viver a obediência do Evangelho, que é o que nos leva de fato a dar glória a Deus, ser testemunho para os outros e salvar as almas para Cristo. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo a Nossa Senhora. Hoje nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe. Ele que tem o nome de Maria no seu nome. Ele é um grande devoto de Nossa Senhora e um grande propagador da devoção à Imaculada Conceição, ao Imaculado Coração de Maria. Que nós possamos, recebendo a graça de Deus pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, nos aproximar ainda mais de Nossa Senhora.
colocando hoje nas mãos de Maria nossos pedidos, preces e agradecimentos para que ela conduza até o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma sexta-feira abençoada, cheia da graça de Deus. Que você aprenda com São Maximiliano Kolbe a ser totalmente entregue ao Senhor. Aprenda o dom da obediência e não se permita jamais esquecer-se do Evangelho. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.